Minha amizade com os livros do Neale Donald Walsch. Uma coisa que esses livros me ajudaram a entender é a questão do que seja a verdade. Fica muito claro no livro que a verdade é uma coisa mutável. A verdade, o Osho, eu já tinha ouvido antes o Osho falar, a verdade é aquilo que dá certo. Então, num determinado momento, a verdade pode ser uma e logo num momento posterior ou anterior, a verdade é outra coisa. Depende muito do que se pretende. No livro Conversando com Deus, nos livros, né, Deus fala muito que ele será para um indivíduo, né, ele vai ser para mim, para você, o que cada um achar que ele é. É isso que ele vai, que o universo vai apresentar para a pessoa. A visão que ela tem da vida, de Deus, das pessoas, né? De uma forma ou de outra, ou com experiências agradáveis, quando a pessoa está buscando isso, ou com experiências desagradáveis, sofridas, quando a pessoa está se recusando a enxergar isso. É isso que eu estou falando, me veio o tema à cabeça. Eu sabia que eu tinha dentro de mim, eu acredito que eu tenho dentro de mim toda a sabedoria de toda a vida que já foi vivida e que vai ser vivida. Né? Eu tenho dentro de mim uma sabedoria infinita, a sabedoria de Deus. Só que eu não acesso isso o tempo todo. A minha mente, o meu cérebro, né, não consegue ainda acessar essa sabedoria em toda a sua extensão. E então, num determinado momento, essa consciência universal que forma tudo e todos, ela se expressa através de mim. Eu nem sei fazer determinado raciocínio, eu nem sei chegar a determinada conclusão, mas eu digo isso, essa consciência fala isso através de mim, para que eu entenda, para que eu passe a ter essa consciência dentro de mim, sofrer um processo de mutação, né, no meu DNA e um processo de mudança de paradigma na minha vida atual. Então, o que eu estou tentando dizer é que na minha amizade com os livros do Neale Donald Walsch, os livros Conversando com Deus, Uma Amizade com Deus, e agora o livro Comunhão com Deus, nessa busca, parece que Deus está conversando comigo, ou Deus está conversando através de mim. Hoje eu tive uma experiência de, de autoconhecimento, né, um insight. Eu gosto de uma professora do livro Um Curso em Milagres, a Marcela Leal.
E já há alguns anos eu fiz um curso com a Marcela, um curso em milagres. E eu parei por razões minhas mesmo, mas continuei ouvindo as palestras dela e gosto muito do trabalho que ela faz e gosto do livro Um Curso em Milagres, embora eu reconheça que eu não tenha me dedicado a ele como deveria, como eu acho que eu gostaria. Mas quando eu conheci a Marcela, quando eu fiz esse curso, eu ouvi a Marcela contar uma história que ela foi em um congresso, uma reunião, e nesse congresso o palestrante ou os palestrantes puseram muito medo nas pessoas quanto a um ataque de alienígenas, alguma coisa assim. E criou-se um clima de muito medo entre todos que estavam assistindo. E a Marcela, que já estudava autoconhecimento, ela saiu desse congresso e de repente percebeu que estava batendo o queixo de medo. E que ela entrou, embora ela já tivesse um pouco preparada para não cair nessas armadilhas, né, do ego, que ela caiu completamente por estar numa egrégora muito forte, né, que dominou o pensamento dela. Na primeira vez que eu ouvi a Marcela contar isso, eu pensei, eu acho que ela está viajando na maionese, acho que ela está exagerando um pouco. Eu gosto muito das coisas que ela fala, mas dessa vez eu acho que ela exagerou. Eu pensei isso. Agora, hoje, eu ouvi de novo a Marcela contar essa história, porque é do curso que ela dá, ela tem sempre alunos novos, né? E, e eu escutei ela contar a mesma história de novo. Então, eu percebi que eu hoje, ao ouvir essa história, eu achei muito natural. Eu achei que era natural que acontecesse isso, né? Ela não é perfeita, ela tem, ainda é vulnerável a energias que vêm, né, do ambiente, que vêm da egrégora. E, e eu percebi, ao mesmo tempo, lembrei de do que eu pensei da primeira vez que eu ouvi a história e o que eu pensei agora. E percebi que eu mudei, né? Que eu mudei alguns paradigmas, eu entendi algumas coisas, e ao ouvir aquilo, sem eu dirigir o meu pensamento para lugar nenhum, né? Sem tentar dirigir, entender, eu senti que aquilo era uma coisa real, o que eu não havia conseguido sentir da outra vez. Eu acho que tem a ver com essa história. Eu já ouvi muita gente falar, e eu mesmo senti isso, sem entender muito bem. Quando você lê o mesmo livro ou vê o mesmo filme depois de alguns anos, né? Você fala, cada vez que eu vejo, cada vez que eu vejo de uma forma diferente, né? E é isso, a gente está em constante mudança, desde que se permita. Existem muitas pessoas que ainda não descobriram isso. As pessoas se aferram a certas ideias do que seja certo, do que seja possível, do que seja bonito, do que seja triste, do que seja revoltante. As pessoas se apegam a ideias assim e se fixam na fase em que estavam quando entraram em contato com aquela ideia. E não mudam, não aceitam mudar.
não percebem que é inevitável a mudança. Mais cedo ou mais tarde, né, vai ficar tão claro para você e, e que você não vai ter outra escapatória, né? E na hora que você entender, nem vai querer escapar mesmo, porque, né, você mudar o paradigma, você expandir a sua consciência, te faz se sentir muito bem, é se aproximar de Deus, né? E a proximidade com Deus, né, quanto mais proximidade, quanto mais você se lembra de quem você é, né, que a sua alma é uma parte de Deus, mas é uma parte de Deus que é o todo, ela contém toda a sabedoria, toda a beleza, toda a verdade do universo. Então a gente se sente bem quando muda de paradigma, mas muitas pessoas resistem demais porque tiveram uma história de vida que fizeram com que elas se apegassem a essas ideias, têm medo de mudar de ideia. Muitas pessoas ainda têm medo do inferno, né? Se eu sequer pensar em pensar diferente do que me ensinaram que Deus quer que a gente pense lá na religião, se eu só pensar em fazer isso, eu já estou cometendo um pecado, estou correndo o risco de ir para o inferno. A pessoa não tem consciência disso, mas é o que se passa no fundo, no inconsciente dela, né? No inconsciente dela, que traz todos os medos dos seus antepassados, né? Dos seus ancestrais, que se fixou mais no medo do que no amor. Mas Deus fala, né, no livro Conversando com Deus, que ele não tem a menor preocupação com isso, que é natural, que é assim que tem que ser, né? Que as pessoas vão aprender, vão entender. E por outro lado, né, quando o Neil pergunta para ele se não tem um jeito menos sofrido, ele fala, até tem, mas não vai, você não vai crescer nada, você não vai mudar nada, né? Você vai continuar nesse patamar e vai chegar uma hora que vai ser puro sofrimento ficar aí, né? Porque o mundo vai mudando. O mundo, o universo é uma mudança constante. Deus, embora seja o todo perfeito, ele está expandindo a consciência, né? Ele não está expandindo a consciência, ele está experimentando a consciência dele. O tempo todo, tudo que acontece no universo é Deus se experimentando. Somos nós. Ele fala, eu me experimento através de vocês. Tudo que vocês vivem, tudo que vocês experimentam é acrescido a minha lembrança de mim, né? Ao meu todo, é acrescido isso. Então, o mesmo processo pelo qual a gente está passando de expansão de consciência, Deus também está vivendo isso, né? Ele está se experimentando o tempo todo. Essas coisas eram muito misteriosas para mim e são muito misteriosas para muita gente, mas estão se tornando cada vez mais claras. E com isso fica muito mais fácil a gente atravessar os momentos difíceis, né? O que a gente chamaria de momentos difíceis. A gente começa a perceber que momento difícil é uma forma de se ver alguma coisa, né? Pode não ser difícil, depende do nosso olhar. Como eu escrevi outro dia no meu Facebook, que foi um insight que eu tive, eu estava caminhando e admirando as flores, me lembrando que Deus fala no livro Conversando com Deus. Quando você não presta atenção
num jardim florido, você está me rejeitando. E eu comecei a observar muito as florzinhas que estão pelo caminho, não querendo é, ter aquele trabalhão todo, por exemplo, em cultivar orquídeas, em cultivar flores que tem. Não que eu seja contra isso, mas não é uma coisa a que eu vá me dedicar. Mas eu não preciso fazer isso, porque as flores, em essência, são a mesma coisa, né? E as florzinhas silvestres, as flores que nascem naturalmente, as flores que são plantadas pela administração da cidade, né? As árvores que são plantadas, que dão flores, essas flores me preenchem, me dão plenitude. E eu estava andando, fotografando algumas delas, e me veio a lembrança do que Deus fala no livro, Conversando com Deus, do que se diz no livro Um Curso em Milagres, né? Que nada importa. Fatos, pessoas, coisas, nada importa. O que importa é a experiência que você está tendo daquilo. A única coisa que importa é a experiência que você está tendo em relação àquela coisa, àquela pessoa, aquele fato. Porque, ao mesmo tempo, ela está tendo a experiência dela, independente da sua, independentemente da sua. Ela está tendo a experiência dela e, para ela, a única coisa que importa é o que ela está vendo, né? As coisas fora dela não têm significado algum em si mesmas, né? Elas, elas não trazem significado, elas são aquilo que você pensa a respeito delas. E então eu escrevi: não importa a cor, que eram muitas cores, não importa a flor. Essencial é o olhar que se reconhece na cor e na flor. E eu senti, né, me lembrei de quando o Osho fala, é, há um momento em que você olha para uma flor ou para um animal, um belo animal, e diz: que flor linda, que belo animal, né? Ele diz que isso não é consciência ainda. A consciência é uma consciência maior. A consciência maior é quando você olha para a flor e se sente um com ela. Você sente que a flor é feliz e você sente felicidade. Você sente que a flor está bem e você se sente bem. Porque uma flor só pode se sentir bem. E você se sente bem junto com a flor. Então você não pensa nisso, isso acontece, né? Então eu escrevi que essencial é o olhar que se reconhece. Eu usei, né, o exemplo da flor, mas é o olhar que se reconhece ao redor, que se reconhece no todo, que se vê como Deus se vê. Só que Deus se vê é o todo através de todos os olhares, através de todas as sensações, de todas as experiências, né? Essa consciência total se vê através de todas as consciências, né? A todas as partes dela, mas ao mesmo tempo ela está inteira em todas as partes.